Olá, tudo bem com vocês? O Empreender está no ar e hoje nós vamos falar sobre home office. Aliás, o computador, o notebook ou mesmo o celular viraram importantes ferramentas em casa, já que muita gente precisou agora mudar para o home office, que é o trabalho em casa, o trabalho remoto. Essa nova realidade, que agora faz parte da vida dos brasileiros, tem gerado alguns desafios e mesmo proporcionado novas experiências. Como será que é o papel do líder nesse processo? Como as empresas devem se preparar? Como ajudar o profissional a enfrentar esse novo home office numa realidade onde todos estão em casa, com filhos, marido, esposa? É sobre isso que a gente vai falar e também produtividade em meio a tudo isso. O Empreender de hoje já começou. Já que tudo mudou, vamos conversar com a professora Lilian Beraldi, ela que é coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis, também trabalha na Santa Casa de Votuporanga e está vivendo bem essa experiência de home office, né, professora? Muito bem-vinda. Muito obrigada. Eu acho que é uma experiência nova para nós, né? O mercado de trabalho ele já vem há bastante tempo com isso. Eu em 2010, 2011 vivi home office também, né? Mas agora a gente dormiu trabalhando presencial e acordou home office, né? Eu acho que a gente não teve esse tempo de preparação. Mas é um desafio, né? Que o profissional tem que estar pronto, né? E é justamente isso, né? A gente viveu anos falando muito de home office, muitas empresas estudando a possibilidade, não, sim, e a gente precisou de uma hora para outra, e aí o funcionário, os gestores, todo mundo se viu perdido. Mas a gente já está mais ou menos um mês e dá para perceber que há algumas vantagens, né, professora? Sim, eu vejo vantagens tanto para a empresa quanto para o funcionário. Se a gente parar para pensar do lado do funcionário, ele tem a questão que ele está em casa, né? Então ele está próximo da família, ele não tem custo e tempo de deslocamento, ele consegue levantar, tomar seu café, tomar um banho e está pronto para o trabalho, né? Ele consegue almoçar em casa, com a família, ele não precisa se preocupar tanto com a parte, digamos assim, de acessórios, de roupas, né? E ele senta lá, ele trabalha, ele consegue se concentrar. Além disso, né, ele, de não ter todos esses custos, ele também tem a possibilidade da flexibilidade do horário de trabalho, o que é importante porque não é um home office programado. Então, muitos profissionais têm seus filhos em casa, então ele consegue executar o seu trabalho e também cuidar da sua família, né? Eu vejo também que o rendimento do trabalho, uma vez que esse funcionário está focado em casa, traz essa possibilidade, né? Quando a gente está na empresa, tem o colega do lado que pede, tem o barulho do telefone, tem uma visita, um cliente, alguém que você recebe e acaba que mudando a sua rotina, enquanto que em casa você está totalmente focado para o trabalho. Em relação ao Covid, o trabalho home office ele reduz o risco de contaminação, então fique em casa, né? E assim, com tudo isso, o funcionário acaba tendo mais tempo para ele e para a família também. Quando a gente olha do lado da empresa, a gente tem uma redução de custos, seja com impressão, com energia, com limpeza, com café e outros custos também, né? A gente também tem a redução do risco de contaminação, porque se esse funcionário for contaminado, ele vai deixar de fazer o trabalho, então estando em casa isso reduz o custo e ele também está fazendo o trabalho. E a gente tem uma melhoria na execução dos trabalhos técnicos, porque pelo menos pela experiência aí de um mês, a gente teve o trabalho mais oportuno, né? Então esse trabalho foi realizado mais oportunamente. Engraçado que essa questão da produtividade sempre foi uma incógnita, né? Muitos gestores tinham essa dúvida, se eu mandar o meu funcionário para casa, será que ele vai render como deveria? Então tem se percebido de maneira geral, pelo menos aqui na Santa Casa de Votuporanga, que é onde a professora ela é responsável pela contabilidade, né, professora? Percebe-se que há então um bom retorno quanto a esse resultado. Isso, a gente percebeu que esses funcionários eles estão engajados, né? A situação também proporcionou para esse funcionário uma situação de que ele está mais confortável em casa, né? E a gente percebeu uma melhoria na produtividade, sim, no meu caso específico, que é um departamento contábil.
Olá pessoal, eu me chamo Andressa, eu trabalho na comunicação da Santa Casa e eu tô aqui para contar um pouco sobre a minha experiência como home office. Nós começamos como home office desde o primeiro caso suspeito em Votuporanga, atendendo às orientações e também o nosso plano de enfrentamento da doença. As lideranças, juntamente com os médicos e o comitê, eles traçaram algumas medidas para combater o coronavírus e uma delas era justamente restringir o fluxo de pessoas dentro da instituição. Então, alguns setores administrativos estão trabalhando em casa e a comunicação é um deles. Para que isso fosse possível, a gente contou com a ajuda do setor de tecnologia da informação, que facilitou o nosso acesso aos computadores. Então, o computador meio de casa consegue conversar com o que está lá na sala na sala que eu trabalho, e assim a gente tem acesso a arquivos, fotos, programas, e-mails, tudo diretamente desse acesso remoto que o setor de tecnologia conseguiu pra gente. A minha rotina: eu acordo mais cedo do que quando eu vou para Santa Casa, porque para justamente colocar dentro do meu cérebro que eu estou em casa, mas estou trabalhando. Porque quando a gente se arruma, vai para o serviço, o caminho também de você ir até, o trabalho, eu acho que você vai se acostumando, vai entrando na realidade de que você tá, de fato, indo para o seu serviço. E você em casa, se você não treinar a sua mente, você pode achar que você ainda tá de férias. Então eu acordo meia hora mais cedo, justamente para, focar que eu estou trabalhando em casa, e também para organizar o meu dia, as tarefas do dia. E tomo café da manhã, já separo o meu horário aqui, já separo a minha mesa onde eu trabalho, com o notebook, e costumo fazer meus horários de pausa justamente igual do serviço, para também não ter muita diferença dessa rotina. O que a gente sente, como dona de casa e também jornalista? A rotina de dona de casa não para, vocês que estão em casa sabem. E às vezes a gente precisa de muito mais disciplina e planejamento para conseguir dar conta disso. Eu não almoçava em casa e agora eu tenho a oportunidade de almoçar com meu marido. Mas para que eu possa, de fato, trabalhar 100% na Santa Casa, estando em casa, isso requer um planejamento do dia anterior. Então eu tenho que deixar a janta pronta, pro almoço também, separar um pouquinho antes, assim que ele chega, uma meia hora antes, para deixar a comida pronta, para não querer embananar e fazer os serviços domésticos dentro do horário de serviço, Então a gente sempre se planeja muito. Agora, é claro que você vai encontrar interferências, você vai encontrar carteiro, você vai encontrar vizinho gritando, música alta. Então isso tudo requer que você tenha muita concentração. Uma das coisas também que mudaram na minha rotina foi com relação à quantidade de informação. Porque como a gente está no meio de um furacão e a gente trabalha com comunicação, é muito volátil, esses dados, essas questões envolvendo coronavírus. Então eu também tento me programar para depois do meu horário do expediente ter um certo lazer, porque como a gente está no mesmo ambiente, e ainda mais sem sair por conta da quarentena, é normal, se você deixar, você fica 24 horas trabalhando. Então é justamente driblando, planejando um horário para descanso, também um horário que é quando a gente se atualiza das notícias, que é importante principalmente no nosso trabalho, mas sempre tendo muito equilíbrio, para que essa rotina não seja tão sufocante, de 24 horas no ar, e tão difícil, que é lidar com essa doença, que é uma novidade ainda. Uma das coisas também que eu tive que mudar na minha rotina
é que assim que eu entrei no sistema de home office, eu pedi para o meu provedor de internet um pacote maior para dar conta de rodar todos os programas da Santa Casa e de forma com que fosse rápido como é lá. Claro que, né, não chega nem a 1/10, mas pelo menos isso foi um investimento que veio da quarentena e que eu vou manter. E é isso. Eu aproveito a oportunidade para pedir para vocês continuarem em casa e aproveitar esse momento de conhecimento, de reflexão. A gente vai passar por isso junto. Beijo! Agora o Empreender vai para um rápido intervalo. No próximo bloco nós vamos continuar o papo com a professora Lília, falando sobre essa nova realidade. Muita gente em casa está trabalhando home office, né? Então já a gente volta. A questão de burocracia nas empresas acaba sendo revisto muitos processos, em reunião, impressões, por exemplo, por isso que gera tantos benefícios para a empresa também, professor. Isso, o que a gente percebeu, né, que as reuniões elas estão mais pontuais, então todo mundo se prepara para a reunião, tem uma pauta, como a gente tem pouco tempo, então essa reunião tem sido mais pontual, a gente tem conseguido ser mais objetivo em relação ao trabalho. No caso da contabilidade, a gente se reúne na parte da manhã para verificar os trabalhos, a realização dos trabalhos, né, a organização dos trabalhos no dia, e no final do dia a gente apresenta os resultados. Em relação aos processos, foi muito interessante você ter comentado, porque a gente percebe que grandes processos se tornaram processos muito objetivos quando a gente passou a ser home office. Isso eu também vejo como uma grande vantagem. Uma realidade que deve perdurar. Acredito que a gente vai aproveitar tudo isso quando a vida, entre aspas, voltar ao normal, né? A experiência de trabalhar em casa tem sido um grande desafio, mas eu tento ao máximo estabelecer uma rotina com os mesmos horários, né, que eu fazia no trabalho presencial, e tem acontecido dessa forma, né? Hoje a equipe que eu trabalho, a gente entra todo dia no mesmo horário que fosse o nosso serviço habitual, né, o nosso trabalho habitual, a gente entra numa plataforma e lá a gente faz o nosso horário normalmente. Muita coisa mudou, né? Principalmente pelo fato de que a sua casa é o seu trabalho também. Então, na maioria das vezes você tem que ficar atento para que isso não traga mais exaustão, né, do que o normal, principalmente nesse período que a gente está vivendo de muita ansiedade, incerteza. Mas é um período que eu tô aprendendo bastante, lendo muita coisa nova, estudando bastante em relação às melhores maneiras de me adequar, principalmente no trabalho, né? O principal desafio do início, acho que é uma adversidade, foi que me deu muitas dores musculares, eu ainda tenho às vezes, mas é porque a gente acaba não se movimentando tanto como a gente se movimentava antes, né? Então você fica o dia inteiro numa mesma posição, que você só vai no banheiro, vai pegar uma água, e aí eu comecei a sofrer muito com dores nas costas, né? Então hoje eu tento me policiar mais, cada vez em quando eu levanto um pouco, dou uma alongada, tento dar uma andada pela casa também, para não me prejudicar tanto, porque isso acaba afetando o meu rendimento também. Aqui para trabalhar, eu adaptei um quarto que a gente já usava como escritório, mas que eu nunca tinha tido a oportunidade de trabalhar integralmente home office, né? Eu sempre trabalhei em casa, estudei também, mas são trabalhos secundários, freelances, enfim. Então, mas integralmente, de manhã, tarde, eu nunca tinha passado por essa experiência. Então eu adaptei um lugar que eu tento deixar o mais organizado possível, embora ele seja um escritório / ateliê, mas eu tento deixar organizado, limpo, para parecer mesmo o meu ambiente de trabalho. Também tento ao máximo me vestir, né?
tirar o pijama é fato, a gente tem que tirar o pijama para não dar essa impressão de que você tá descansando ou você tá vendo TV. Então, acho que você se vestir é muito importante. É claro que eu não tô colocando sapato, nem jeans, mas eu tô colocando pelo menos uma camiseta que eu sei que eu iria trabalhar mesmo, pra também me dar um ânimo a mais também e ficar nesse clima de home office. Para trabalhar de casa, acho que não existe uma fórmula certa. Eu fui me adequando com o passar das semanas, né? Já faz mais de um mês que eu tô trabalhando de casa. E na minha profissão funciona bem, né? Porque eu trabalho bastante com computador, eu escrevo, eu faço criação de conteúdo, então funciona muito bem online. Tem algumas limitações, né? Por ser jornalista, às vezes tirar uma foto melhor, de qualidade, ou você ir no local, muita coisa atrapalha de uma certa maneira, mas que a gente está conseguindo dar o nosso melhor e fazer com o que tem, né? Então, nesse sentido, tá dando certo. E também me sinto muito privilegiada em ter essa possibilidade de trabalhar em casa, né? A gente sabe que muitas pessoas não têm essa possibilidade, estão de quarentena total, né? Integralmente. E me sinto muito privilegiada, assim. Com o meu trabalho, resolve bastante, é bem prático, bem funcional, é normal, né? Digamos assim, fora que você está trabalhando na sua casa, o resto a gente consegue fazer direito, bem, sem maiores complicações. E o que eu mais estou gostando de trabalhar em casa, nessa experiência, é ficar pertinho do meu animal de estimação, meu cachorro, o Panqueca, que fica o tempo todo, o dia inteiro do meu lado. Eu vou sentir falta e eu sei que ele também vai sentir muita falta. A diferença é que olha como ele fica o dia inteiro. Dormindo. Quando a gente fala em questão do trabalhador, ele ir para casa, então ele vai ter o computador dele, ou a empresa vai disponibilizar essa ferramenta, em muitos casos, quando não houver à disposição, mas também tem-se uma preocupação quanto à segurança, a empresa tem que olhar para isso. Então, as situações podem ser as duas, tá? Tanto a empresa disponibilizar o equipamento, quanto o funcionário usar lá o seu computador, o seu notebook, o celular, em algumas situações de casa. O que a gente precisa estar preocupado? Com a segurança dos dados e proteção dos dados da empresa, né? Então, existem alguns sistemas, né? Por exemplo, o VPN, que ele traz uma segurança rede corporativa. Ele traz segurança para a informação que vai e a informação que volta entre funcionário e empresa. Esses dados, eles são descaracterizados de uma forma que, se houver uma invasão, não é possível ter esses dados, né? Uma outra situação, todos os IPs que são utilizados fora da empresa, eles são mantidos num cadastro, eles são monitorados, né? A gente pede para que sejam criadas senhas fortes, com caracteres, números e dígitos de tamanhos grandes, para que seja mais difícil delas serem quebradas, né? No caso do departamento contábil, a gente criou horários de trabalho. Então, o funcionário trabalha dentro daquele horário de trabalho e o sistema ele fica fechado fora daquele horário de trabalho, justamente para evitar, né, que invasores tentem roubar os dados. Além disso, todas as movimentações feitas nesse sistema de home office, elas possuem log, né? Então, o que acontece? Todas as tarefas que são executadas pelo funcionário, elas podem ser rastreadas. O log do funcionário, dos acessos, das conversões, tudo isso ele é preservado. Então, a gente está trabalhando com uma segurança bem grande, tanto para a empresa quanto para o funcionário, para não ter nenhum tipo de problema, né? E quanto às regras trabalhistas, também as empresas devem ficar muito atentas. A senhora falou de um ponto interessante, quanto ao horário de almoço, horário de início e fim desse trabalho.
as empresas também devem consultar os seus departamentos jurídicos e contábeis, né? Isso. As regras trabalhistas, elas são mantidas, a maior parte disso vem de acordos, né? E tudo isso já bem estabelecido, então foi tudo feito da forma correta. Em alguns casos o funcionário tem flexibilidade de horário, como a gente falou, em outras situações eles seguem o horário normal da empresa, que é o caso do meu departamento de contabilidade, né? Mas tudo isso dentro das regras trabalhistas, isso foi visto junto com o departamento de pessoal, junto com o jurídico, tudo certinho. Boa tarde, pessoal! Devido ao momento que estamos vivenciando, estou conseguindo trabalhar em home office. Neste período, observei algumas vantagens e desvantagens. Uma das vantagens é a concentração, pois não tendo os telefones tocando e as pessoas entrando na sala a todo momento, melhora a concentração e com isso o serviço rende mais. Outro ponto é a economia pessoal, pois não temos mais o custo de deslocamento de casa até o trabalho. Há desvantagem em relação aos colegas de trabalho, pois não temos mais aquele contato social. Quando a gente fala em liderança, liderança é outra função que já vinha há um tempo sendo questionadas dentro da empresa. Um chefe, um gestor, o que é ser líder, o que é ser chefe. E aí veio tudo isso, esse trabalho remoto, e de fato mudou a visão sobre a liderança. A gestão precisou mudar também o seu foco, né, professora? Isso, né? Eu acho que veio para todo mundo, né? Então, a liderança também precisou estar preparada para esse momento, ou melhor, se preparar para esse momento rapidamente, né? O que eu observo? Que enquanto gestor, você precisa ter em home aquele funcionário no qual você confia e que tem capacidade técnica para desenvolver o trabalho. Precisamos também estabelecer uma comunicação efetiva com esse funcionário, porque não estando fisicamente, você precisa ser efetivo e objetivo. Você precisa conseguir engajar a pessoa que está longe de você, você precisa manter ele alimentado com as informações do trabalho para que ele consiga fazer o trabalho técnico e também estar dentro das conformidades da empresa, né? E enquanto gestor, também ter a preocupação com o resultado daquilo que é produzido, né? Então, eu acho que essa visão mudou muito. Algumas empresas também optaram pelo home do próprio gestor, né? O que também é interessante, porque também é possível exercer a liderança de longe, uma vez que toda essa possibilidade de acesso a dados permite essa liderança fora. É um desafio, porque uma coisa é você falar com o seu funcionário olhando olho no olho, né? Você poder verificar o que ele está fazendo, simplesmente de virar do lado ou de chamá-lo, né? E a outra coisa é você estabelecer uma rotina de conversa, que não é presencial, mas é à distância, ter a liberdade de passar seu contato, essas informações para o funcionário e também os dados dele, né? Mas eu acho que tudo isso veio para ampliar o nosso lado. E aí, puxando sardinha um pouco para o meu lado de contadora, eu observo que para os contadores, né, infelizmente, uma crise que veio para todo mundo junto com essa questão da nossa saúde, da pandemia, mas uma crise financeira, é um mercado totalmente aberto para execução das atividades enquanto contadores, porque as empresas e as pessoas precisam de assessorias nesse momento e os contadores tiveram muitas e muitas medidas para analisar, dispositivos legais para analisar e para poder executar, né? Então a gente também está diante desse cenário no mercado favorável para um profissional que, assim como o médico socorre à saúde das pessoas, o contador socorre à saúde das empresas e das pessoas físicas, né? E na visão da senhora, professora, a senhora que conversa com muitos empresários, especialistas, até com ex-alunos, essa realidade hoje vivida de home office pode se tornar ainda mais presente de fato no Brasil? Eu tenho até um exemplo legal para contar. Uma aluna me ligou, uma ex-aluna aqui da Unifev, formanda nossa de 2011, ela me ligou para contar que ela prestava serviços, ela já era uma consultora de pequenas empresas, né? E ela enxergou nesse momento uma oportunidade de expandir o negócio dela. Então, ela entra em contato com as pessoas que perderam o emprego e estão fazendo comida
entregando delivery, seja low carb e outros tipos, e oferece os serviços para apuração de custos online. Aí ela cobra um valor, né, bastante atrativo, porque essas pessoas, né, estão tentando sobreviver e ela está sobrevivendo prestando pequenos serviços de elaboração de custos. Então, assim, eu vejo que para o grande empresário e para pequenos empresários, a gente vai passar por um momento de adaptação e de evolução do formato do trabalho, né? Vamos criar e crescer muito, né? Professora, eu gostaria muito de agradecer para você que está assistindo a gente. Até nós também estamos com algumas mudanças, né? Antes nós íamos até as empresas para conversar, né? Hoje a gente precisou adaptar o nosso cenário, assim como você que está trabalhando no home office em casa. Então, por isso, às vezes, algum barulho externo, algum áudio externo é normal, que é o que acontece em casa também, né, professora? Quando a gente está trabalhando aí, dando aula. Muito obrigado, professora, pela participação. Desejar saúde, né? E que a gente passe por tudo isso crescendo muito, né? Eu que agradeço e assim como você, uma mensagem positiva, eu acho que a gente está diante de uma crise, mas é uma oportunidade para a gente evoluir, né? Então que a gente olhe para frente, seja positivo, né? Olhe as expectativas do mercado, observe aquilo que a gente pode melhorar, pode crescer e que a gente pode ganhar mais dinheiro também, né? Sim, com certeza. E saúde para todos, né? Assim seja. Muito obrigado, professora. Então chegou a hora da gente criar sempre, né? Semana que vem a gente volta com outro tema. Até lá!